Então, pessoas, nós vamos resolver essa prova inteira, tá? Essa prova aí é do processo seletivo de 2012 de 2024 para os cursos de nível médio 2025/1. Então, essa prova é a prova quem fez ela o ano passado e entrou lá no IFTM esse ano, beleza? Então, eu vou direto aqui para a prova de matemática, para a parte de matemática, tá? Eu sei que em algumas aulas eu já resolvi alguns exercícios daqui, mas aí, como eu disse, eu acho que no início aqui da aula, o nosso objetivo agora vai ser fazer uma prova inteira. Então, eu vou resolver a prova inteira. Se eu já fiz o exercício, vai servir de revisão. Se eu não fiz, aí vai servir de conteúdo novo, servir de coisas para a gente poder discutir e estudar, beleza? Então, primeiro exercício na tela aí, a prova de matemática começou a partir da questão número 10. Ah, professor, por que que a prova de matemática começou a partir da questão número 10? Ah, porque tinha 9 perguntas de português. Normalmente eles colocam as questões de português primeiro, depois as questões de matemática, aí vem, acho que é ciência, geografia e história, beleza? Mas isso é normalmente, pode mudar de um ano para o outro, beleza? Então, fala assim, ó. Marisa planeja um churrasco de aniversário para 20 convidados e precisa calcular a quantidade de refrigerante necessária. Considerando que cada pessoa consome 600 ml de refrigerante, ela precisará comprar X garrafas de 2 litros. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? É um exercício simples, um exercício de cálculo básico, tá? Basta eu pegar a quantidade de convidados e multiplicar pelo volume, quantos ml de refrigerante cada convidado bebe. Depois eu vou ter que fazer uma conversão, porque aqui está em ml e a pergunta aqui é em litros, garrafas de 2 litros, tá? Então, primeiro cálculo que eu vou fazer, muito simples, eu vou fazer 600, que é 600 ml cada convidado bebe, vezes 20, tá? Fazer essa conta aqui é bem rapidinho, por quê? Porque 6 vezes 2 é 12. E aí, como é um número cheio de zero, né? 2 zeros lá em cima, mais um zero aqui embaixo, eu vou colocar 3 zeros aqui. Pronto. Então, bem simples aqui. Deu 12.000 ml, tá? Aí agora eu vou ter que converter esses 12.000 ml para litro. Mas todo mundo sabe, geral sabe, que 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, 2 litros são 2.000, 5 litros são 5.000, igual eu brinco com vocês lá na sala de aula. Então, 1 litro é 1.000, 2 litros é 2.000, 12.000 ml é 12 litros, tá certo? Então, de ml para litro, basta eu fazer uma divisãozinha aqui rapidinha por 1.000, tá? Quando eu dividir por 1.000 é como se esses 3 zeros aqui fossem desaparecer. Então, 12.000 ml vão ser 12 litros de refrigerante. Então, ela vai precisar de 12 litros de refrigerante ali, tá? Mas, professor, aí aqui não tem 12, porque não é 12 garrafas, são 12 litros. Aí, cada garrafa tem 2 litros de refrigerante. Então, é óbvio, e aí eu nem preciso fazer cálculo, que eu vou precisar de 6 garrafas, né? Porque 6 garrafas de 2 litros, 6 vezes 2, dá 12 litros. Essa é a resposta final. A resposta letra C, pergunta rápida, fácil, coisa de se resolver com 1 minuto. Pessoas, uma outra dica importante, então, aproveitando aqui, falando sobre tempo. Quando você estiver fazendo sua prova, eu sempre recomendo. Tem gente que não aceita minhas recomendações, mas eu vou continuar recomendando, porque eu sei que é o melhor. Quando você vai fazer uma prova, você não vai fazer assim, tipo, enquanto eu não terminar número um, eu não passo para número 2. Não é assim que faz questão, tá? Você tenta fazer número um. Você viu que é difícil, você já pula para número 2 para você resolver ela, porque você vai ganhar tempo, tá? Você resolveu essa questão aqui rapidinho, 1 minuto, bem rapidinho, você ganhou mais 1 minuto adicional para você usar nas próximas questões, beleza? Pessoas, próxima questão, então, questão número 11, tá? Também uma questão simples, uma questão de geometria. Aí você fala, professor, mas não tem nada falando que essa questão aí é de geometria. Como que você sabe que ela é de geometria? Porque eu dei uma olhada ali, lida rápida, e eu vi lá 6 metros, 4 metros. Então falou de unidade de medida, normalmente é uma questão de geometria. Isso também é uma coisa importante fazer na prova, tá? Quando você pega uma questão, você nunca viu ela na vida, lógico, é uma prova inédita. Então você pegou a questão, leu a questão, você vai lá e já olha, tenta ver de que assunto que é. Quando você descobrir que assunto que é, aí você já começa a puxar o que que seu professor te explicou daquele assunto. Então você vai falar assim, nossa, o que que o professor Renato me explicou de equação de segundo grau? Nossa, eu vi que é equação de segundo grau. O que que eu sei de equação de segundo grau? Aí você começa a puxar aquilo lá na sua biblioteca da memória e joga em cima do negócio, resolve o exercício, beleza? Então, questão número 11, questão de geometria, fala o seguinte:
Sandro é pedreiro e foi contratado para assentar piso em um salão. Para isso, ele precisa passar a quantidade de piso a ser comprada pelo cliente, que é assim que funciona. Você chama o pedreiro para poder fazer um orçamento de quanto de piso que ele vai precisar comprar. Sabendo que o salão é um retângulo que mede 6 por 4 e o piso é um quadrado de meio metro de lado, assinale a alternativa que apresenta a quantidade exata de pisos para revestir esse espaço. Como é que eu vou fazer isso? Para a gente calcular piso para revestir uma parede, quantidade de tinta para revestir um piso, perdão, quantidade de tinta para revestir, pintar uma parede, por exemplo, a gente está falando de área, tá? Quantidade de papel para envelopar um determinado caixa, por exemplo, falando de área, de superfície, tá? E aí, como é que eu calculo área? Para calcular a área, no caso, ele fala que o salão é um retângulo, beleza? Então eu vou fazer aqui o desenho do retângulo, vamos fazer de conta que isso aqui é o salão, beleza? Aí, para eu calcular a área do retângulo, eu já disse isso na aula de áreas, tá? É só eu fazer o tamanho da base e multiplicar pela altura. A área do retângulo é base vezes a altura. Ele fala que o retângulo tem 6 por 4. Isso significa que a base dele aqui vale 6 e a altura dele ali então vale 4. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar quanto é essa área, beleza? Tá? E aí a gente tem uma forma específica. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então muito facinho, porque a base é 6, a altura é 4, 6 vezes 4. 6 vezes 4, a área do espaço que ele tem que revestir é 24 metros quadrados, beleza? 24 metros quadrados. Aí agora, eu preciso saber quantos pisos cabem aí em 24 metros quadrados. Existem alguns jeitos de resolver esse exercício. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: como ele falou que o piso é um quadrado de meio metro de lado, vou desenhar aqui para vocês entenderem o piso. Então, eu tenho um retângulo e esse carinha aqui seria o piso, né? Vamos ver se ele aceita aqui fazer um quadradinho. Não tá aceitando, vamos lá. Esse cara aqui seria o piso, beleza? Se esse cara aqui é o piso, tá? Então, eu tenho meio metro aqui, isso, meio metro aqui, peraí, aí, boa. Então, eu tenho meio metro aqui e meio metro aqui, fechou? Aí, como é que eu calculo a área de um quadrado? Mesma coisa, base vezes altura, podia fazer por área, tá? Depois tem um outro jeito para saber quantos pisozinhos desses vai caber ali, sem precisar ser fazendo a área do piso ali e depois dividindo. Mas vamos fazer porque é um cálculo de multiplicação com vírgula, eu acho interessante fazer. Então, qual que seria a área desse piso? A área desse piso aqui seria 0,5 vezes 0,5. Então, 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25 metros quadrados. Então, cada pisozinho desse aqui tem uma área correspondente de quantos metros quadrados? 0,25 metros quadrados. E agora, professor, como que eu faço para descobrir quantos pisos desse cabe em 24 metros quadrados? Agora eu tenho que simplesmente fazer uma continha de divisão. Então, para eu calcular o meu total de pisos que eu vou gastar, eu tenho que pegar a área total do lugar, que é 24, e dividir pela área de cada piso, que é 0,25. Eu estou fazendo assim só porque eu quero lembrar vocês sobre divisão com vírgula. Inclusive, quem estava na aula hoje, a gente teve exercício de divisão com vírgula lá nos casos das funções, que é o que a gente está estudando lá na escola. Beleza? Então vamos pensar um pouquinho sobre dividir com vírgula. Beleza, pessoas? O que que eu tenho que fazer para dividir esses números aqui? Igualar as casas. Então eu tenho aqui ó, duas casas decimais na parte de baixo, na parte de cima não tem casa decimal nenhuma. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar duas casas decimais. Pronto. Agora igualou as casas. Quando eu igualar as casas, aí sim eu vou utilizar a sugestão que deram aqui, que é tirar as vírgulas, tá? Então vai ficar 2.400 dividido por 25, né? Porque quando eu tirar a vírgula desses números, ele fica isso aqui, ó. 2.400 dividido por 25. Então vou rabiscar aqui rapidinho no cantinho. 2.400 dividido por 25. Aqui eu não posso cortar em 24, eu tenho que cortar em 240, beleza? Aí eu tenho que pensar, qual o número que multiplica por 25 que dá perto de 240? É 9, porque 9 vezes 25 dá 225,
tá? Aí aqui a gente vai fazer 240 menos 225, vai sobrar 15. Aí agora, como eu tenho zero para descer, eu vou descer esse zero, beleza? E aqui, gente, se eu não quisesse continuar fazendo a conta, tem que ser esperto também. Eu não precisava fazer a conta. Eu já parei e olhei para as alternativas, beleza? Aí, o primeiro dígito do meu resultado, da minha resposta, é 9. Lá nas minhas alternativas, qual é a única resposta que tem 9? Letra E, né? Beleza? Então, assim, na hora de fazer a prova, a gente tem que ter esperteza também. Você vai ficar se matando fazendo conta? Beleza? Eu não preciso continuar fazendo o cálculo, porque eu já sei que das alternativas que eu tenho aqui, a única que começa com o primeiro dígito 9 é a letra E, 96. Então eu sei que aqui vai ser 6 vezes 25 para dar 150. Resolvido, tá? Aí, tem outro jeito de fazer isso, professor? Teoricamente, para eu saber quantas partes de uma área pequena cabem dentro de uma área grande, esse é o processo. Eu vou pegar a área grande e dividir pela área pequena. Aí eu vou ver quantas partes cabem. Beleza? Igual eu fiz aqui. Mas nesse caso, desse exercício, tem um outro jeito diferente de fazer. Olha só aqui comigo. Deixa eu apagar aqui assim, ó. O meu retângulo, ele tem 6 por 4. O piso tem meio metro de lado. Então isso significa que eu vou colocar esse piso aqui assim, ó, certo? Aí ele vai ocupar meio metro assim, certo? E meio metro assim. Então agora eu poderia pensar quantos pisos de meio metro para atingir os 4 metros de altura. Seria 8 pisos de meio metro aqui na vertical. E aí, quantos pisos de meio metro para dar 6 metros de largura? Seria 12 pisos de meio metro. Ah, por que 12, professor? Porque 2 dá 1 metro, né? E aí eu preciso de 6, então 6 vezes 2 seria 12 vezes, né? Então aí agora seria só pensar. É 12 assim e 8 assim. Então eu vou fazer 12 vezes 8. 12 vezes 8 vai dar 96. Pronto. Matou o exercício sem precisar fazer a continha com vírgula. Se fosse na prova, eu iria fazer do jeito que eu fiz agora por último. Eu só fiz aqui assim, desse jeito, na aula, para a gente lembrar o conceito de divisão com vírgula. Tudo bem, pessoas? O objetivo da aula é aprender, né? O objetivo da prova é resolver. É diferente. Na hora da prova, o importante é você resolver e acertar. Na hora da aula, o importante é você aprender o conceito. Tudo bem, pessoas? Posso seguir? Próximo exercício, número 12. A gente tem muito exercício para fazer ainda. Então vamos lá, pessoas. Questão número 12, tá? Questão número 12, ele deu para mim ali a figura de um triângulo e ele fala assim, ó: calcule a área do triângulo abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Então ele não quis nem perder tempo contando historinha, né? Falando que o cara era um jardineiro, que tinha um terreno, que ia plantar nesse terreno e tudo mais, e aí ele queria saber qual que era a área do negócio aqui. Não, ele nem perdeu tempo com isso. Ele foi bem direto ali, não quis contextualizar a questão. Ele só perguntou: calcule a área do triângulo abaixo. Aí, de novo, a gente vai cair na nossa aula de cálculos de área, tá? Como que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo, que seria aqui essa região do centro do triângulo, a gente vai fazer a base vezes a altura, que é esse H aqui, dividido por 2. E é só isso. Então, é uma conta simples, multiplicação de dois números, bem tranquilo. Só tem que lembrar da fórmula, tá? Então, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, tá? Vamos fazer aqui a área do triângulo. Quanto que é a base? 21. Quanto que é a altura? 14. Então, vou fazer 21 vezes 14 dividido por 2, tá? Fazer 21 vezes 14 e depois pegar a metade disso. Vou fazer aqui, ó, 21 vezes 14. Bem rapidinho. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. Sinalzinho de mais no primeiro dígito. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. Então aí eu vou agora somar, tá? Desce esse 4 aqui, aqui vai dar 9, deu 2. Deu 294. Deixa eu apagar meu rascunho. Então, 21 vezes 14, 294. Então, vai ficar 294 dividido por 2. É a metade de 294. Então, não pode marcar isso aqui, não pode marcar isso aqui.
tá certo? Porque a metade de 300 é 150. Então a metade de 294 é menos que 150. Ai, professor, então eu já sei quanto que é a resposta. A resposta é a letra A. Perfeito, é isso mesmo. Pessoas, vocês perceberam que eu não fiz a conta? Então eu não preciso fazer a conta até o final. Eu preciso saber a fórmula, eu preciso desenvolver o raciocínio, mas eu posso ganhar o meu tempo sem fazer a conta, beleza? Porque eu sei, ó, o número de cima é menos que 300 e ele está dividido por 2. Como eu sei que 300 é dividido por 2, 300 dividido por 2 é 150. Então o número ali, o resultado é menos que 150. Lógico, se ali tivesse dois números abaixo de 150, aí eu ia fazer a conta para conferir, beleza? Mas a gente podendo ganhar tempo, a gente ganha esse tempo. Lógico, se não custa nada, se você conseguir fazer esse cálculo rapidinho, faz, confere, é o melhor remédio, mas não é necessário. Tudo bem? Então, beleza, pessoas. Agora, questão número 13, tá? Eu acho que já resolvi essa questão em uma outra aula, quando eu falei de área, né? E essa questão também é uma questão importante porque ela fala sobre cálculo de área envolvendo círculo, circunferências, tá certo? Círculos e circunferências. Então ele fala o seguinte, ó. A fim de organizar o trânsito em uma das vias da cidade, o engenheiro responsável identificou a necessidade de construir uma rotatória de raio 7 metros. Um carro, ao percorrer uma volta toda da rotatória, andará quantos metros? Aí, nesse caso, não é área, porque ele não vai preencher a rotatória, ele vai contornar a rotatória. Então, eu estou falando de comprimento. Então, como eu já disse numa das aulas anteriores, você vai imaginar, ó, tá aí o círculo, a rotatória, beleza? Todo o círculo, né? Toda circunferência, ela tem um raio, que é a medida que vai sair daqui do centro dela, mais ou menos o centro dela aqui assim, até a extremidade, isso chama-se raio. Nesse caso aqui, esse raio mede 7 metros, beleza? E aí, como é que eu faço, professor, para calcular o comprimento, que seria assim, se a pessoa sair desse lugar aqui assim e der a volta todinha ao redor do círculo, quanto que ela vai estar andando? Como é que eu faço para calcular esse comprimento? Existe uma fórmula, tá? Comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, tá? Professor, como é que eu sei que não é aquela r ao quadrado? Ao quadrado é área. Então aqui a gente não está falando de área. Então vou ter que multiplicar só 2 vezes π vezes r. No dia da aula, se eu não estou enganado, alguém me perguntou por que tinha esse 2. Esse 2 é constante, ele vai estar na fórmula. Sempre é esse 2, tá certo? Esse π é também um número, uma constante, que normalmente ele pede para usar 3, certo? E a única coisa que vai mudar é o R, porque cada círculo tem um raio, né? Tem um tamanho ali do centro até a extremidade, beleza? Aí é só aplicar a fórmula também, tá? Então, comprimento do círculo, comprimento da rotatória, 2 vezes o π que ele mandou usar 3, vezes o raio que ele mandou usar 7, beleza? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7 é 42 metros. Então, uma questão simples, 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 coisa de resolver em 30 segundos, 40 segundos você resolve, tá? Se eu quisesse calcular, por exemplo, a área do círculo, aí é diferente. A fórmula da área, que seria assim, ó, quanto que é esse recheio, essa parte azul aqui todinha, né, do círculo. Se eu quisesse calcular a fórmula da área do círculo, a área é quase a mesma fórmula, só que é sem o 2. O 2 ele vai aparecer em cima do R. É π vezes R ao quadrado. Então eu teria que pegar o valor desse π, que é 3, e multiplicar pelo valor do raio, que é 7 ao quadrado. Aí eu vou fazer 7 ao quadrado é 49 vezes 3. 49 vezes 3 dá 147, beleza? Então seria isso, tá? Então 147 seria a área, 147 metros quadrados. Ficou clara a ideia, gente? A diferença entre área e comprimento? O exercício, ele sempre fala se o π vai valer 3, 3,14, 3,1? Sim, o exercício tem que te falar quanto que vai valer o π. Se por acaso o exercício não te falar quanto que vai valer o π, você vai deixar aqui o π mesmo na fórmula, tá? E aí como que seria isso, professor? Vou fazer aqui só como exemplo. Vamos supor que ele não deu essa informação, ó. Considere que o π é igual a 3. Vamos falar que ele não falou que o π é para usar o π valendo 3. Então, no lugar do 3, eu vou manter o número π.
Número pi. E aí é lógico que a conta que vai dar diferente. Eu vou fazer a conta só com os números, lógico. Não tem como fazer a conta com pi. Então vai ser 2 vezes 7 é 14. E aí a minha resposta ficaria 14 pi, tá? E aí continua sendo só 14 pi. Eu vou ter as alternativas, alguma coisa escrito com pi. Então, se ele não te der o valor de pi, você deixa pi. Se ele te der o valor que você tem que usar no pi, você coloca o valor que ele te deu, tá? Então vamos para frente. Então vamos para a próxima pergunta aí, gente. Pergunta número 14, a gente vai finalizar a nossa aula com essa pergunta número 14. Na próxima aula a gente pega aqui da pergunta número 15 até a pergunta 18 e finaliza essa prova. Se der tempo, a gente continua e segue para a próxima prova ou para uma outra prova da Fundação Cefet Minas, né? Eu quero até pegar um dia desse, uma aula dessa, para a gente fazer prova da Cefet Minas, tá bom? Então, questão número 14, bem rapidinho aqui, né? Já já começa aí a aula de ciências, né? Então, questão número 14 é uma questão, eu acho, de raciocínio matemático lógico, tá? Então, você vai fazer aqui é só raciocinar e executar cálculo algébrico simples, né? Cálculo com número. Eu acho que não tem que usar letra, não tem que usar fórmula, não tem que usar nada, tá? Ele fala assim, ó. Lucas leva 4 minutos para passar a camiseta e 6 minutos para passar uma calça. Lucas é lerdo pra caramba. Aí, isso é só um detalhe. Então, para passar 13 camisetas e 7 calças, ele levará quanto tempo? Então, muito fácil aqui, ó. Se ele gasta 4 minutos para passar uma camiseta e ele tem que passar 13 camisetas, para as camisetas, vamos pôr aqui assim, camisetas, ele vai gastar 13, que é 13 camisetas, vezes 4. São 4 minutos para cada camiseta. 4 vezes 3 é 12, vai subir 1. 1 mais 1 é 2. Não, 4 vezes 1, desculpa. 4 vezes 1 é 4, mais 1 é 5. Então aqui ele vai gastar 52 minutos só passando camiseta. Agora, vamos ver quanto tempo ele vai gastar para passar as calças, né? Então vamos colocar aqui calça. Para ele passar calça, ele gasta 6 minutos e ele vai ter que passar 7 calças. Então é só fazer 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42 minutos. Percebe? Olha só que questãozinha boba, né? Ele vai gastar 52 minutos passando camiseta, 42 minutos passando calça. E agora? Agora, basicamente, para eu saber o total de tempo que ele vai gastar, é só eu somar os dois, tá certo? Então, eu vou fazer 52 mais 42, tá? 52 mais 42 dá 94 minutos. Tudo bem? Um exercício bem simples. Mas eu quero fazer uma discussão com vocês para além do exercício. A resposta aqui é a letra A. Deu 94 minutos. 94 minutos, todo mundo sabe que é mais de uma hora. Então pode ser que o exercício pode te complicar quando ele pôs as alternativas. Pode pôr lá 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 50 minutos, 1 hora e não sei lá quantos minutos. Mas aqui tá até fácil de saber, né? 1 hora são 60 minutos. Então eu teria, para 94 minutos, seria 60 minutos mais 34 minutos. Isso dá 94 minutos. Só que 60 minutos corresponde, equivale a 1 hora. Então, ele vai demorar 1 hora e 34 minutos. Tem que ficar ligado nisso. Tudo bem? Facinho demais, professor. Vamos rezar Não, todo mundo de mão dada. Pensamento positivo, domingo, lá no dia da prova. Eu vou rezar para sair só perguntinha desse naipe aqui, para vocês destruir, tá certo? E aí deixar os despreparados no chinelo. Fechou, pessoas? Tá? Então por hoje é isso, a aula de matemática. Agora a gente vai para a aula de ciências, tá?